Glória a Deus, a graça e a paz, irmãos, amém? Bendito seja o Cristo eterno, a Ele, ao ressuscitado, ao Espírito Santo, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda exaltação, todo o domínio, pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, sem fim. Amém? Glória a Deus. Eu sou o seu irmão Van, seu amigo, seu irmão Van, do canal Iluminados pela Graça. Tem que ser iluminado, tem que estar iluminado. Para entender a graça, você tem que ser um iluminado para a glória de Deus. Amém? Quero externar aqui a minha gratidão a você do canal, aos mais de 350 inscritos no canal, em especial que os demais não fiquem com ciúmes, ao meu irmão, acabei de falar com ele agora no canal, irmão Valdemir, amém? Lá aqui na divisa, ele fica na divisa aqui entre Pernambuco e Piauí, eu vou descobrir a cidadezinha onde ele mora, talvez até eu passei por ela em janeiro, quando eu fui para Santa Catarina, passei aí no estado aí de Pernambuco, Bahia, não fui em Piauí, mas Pernambuco e Bahia, eu passei por aí. Então, o meu abração, meu amigo, irmão Valdemir, que acompanha este canal, que tem me dado maior força, a você, sua família, não sei se você é casado, tem filhos, mas a você e toda a sua família, pai, mãe, irmãos, sintam-se abraçados por um paraibano aqui de Cabedelo, cabra macho, sim senhor, amém? Graças a Deus, somos nordestinos, Então, meu abraço, a paz de Cristo, e a todos os baianos, a toda esta comunidade aí onde você mora, que sejam abençoados em Cristo Jesus para a glória de Deus. E a você do canal, Cristo seja a tua segurança, a tua fortaleza, teu porto seguro, para a glória de Deus. Sinta-se também abraçado por este irmão que vos fala, o irmão Van, e receba todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus para a glória de Deus. Então, vamos dar continuidade a este tema que é bom, é forte, tá mexendo aí com o entendimento de muitos crentes, de dezenas e dezenas, de centenas e centenas, de milhares e milhares de crentes no Brasil todo estão descobrindo a verdade e saindo da religiosidade, das cadeias, estão sendo libertos das cadeias e desse lixo religioso, e também estão sendo despertados para a escatologia consumada, o preterismo, conhecido também como preterismo ou preterista, que tudo já aconteceu, inclusive o Apocalipse. Todo o Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele não é nada mais, nada menos do que Mateus, Marcos e Lucas e Daniel. Você quer entender o Apocalipse, você leia Lucas com calma, devagar, uma vez, duas vezes, três vezes, até que você tenha um entendimento de que o Apocalipse fala em símbolos, e Lucas não. Lucas escreve os acontecimentos de Jerusalém, do povo, do templo, dos soldados romanos, da guerra, da invasão, da vinda de Jesus, dos sinais. É bem fácil de entender quando você começa a ler Lucas capítulo de número 21. Amém? Vamos lá? Então, aqui nesse capítulo, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A pergunta que eu faço aos futuristas, a escatologia do futuro. Esse texto aqui diz que Jesus vai voltar no futuro. No futuro do ano 70, aqui, João, quando escreve o Apocalipse, ele está no ano 68, 69, já nos meados do ano 70.
porque tudo aconteceu naquela geração que terminou em 70, então não poderia passar. João não poderia escrever no ano 90, 94, como querem, né, os futuristas. Então a pergunta é, esse texto que eles usam, esse texto da base para dizer que Jesus viria no futuro do ano 2090, será que dá? Vamos ver aqui. Então vamos ler para a gente entender. Você entendeu minha pergunta, meu irmão, minha irmã? Os futuristas, a escatologia do futuro, ou seja, a religião evangélica, a religião testemunha de Jeová, que são as principais, né? E a religião do adventismo do sétimo dia, os adventistas, eles dizem que esse texto, eles tomam esse texto como base para dizer que Jesus, segundo João, Jesus iria voltar no futuro e não no ano 70. Então, eles dizem que ainda continuam sustentando que Jesus vai voltar no futuro, quando só Deus sabe. E só Ele sabe isso, porque Deus já decretou que Jesus voltou em 70. Mas vamos lá, vamos ler para a gente ter um entendimento aqui. Eu já falei no vídeo passado, já dei alguns pontos, já falei que todo olho, né? Eu vou só dar algumas pinceladas a mais, melhor esclarecer, certo? Sobre algumas palavras que tem aqui, vamos extrair e dizer o que diz a língua grega e vamos dar continuidade, ok? Então vamos lá, vamos ler aqui. Está no vídeo passado. Se quiser melhor entendimento, aí você vai lá, volta o vídeo passado, vai ver. Você lê, veja lá, estude lá, anote e volte para esse. Beleza? Vamos lá? Então vamos aqui. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Tranquilo? Beleza? Então eu falei para você que se ele vier, os futuristas, né, aqueles que sustentam que Jesus ainda vai voltar, ainda vai ter uma segunda vinda de Jesus, que é a escatologia do futuro, os futuristas, eles dizem que Jesus vem com as nuvens. Agora, eles dizem, por que Jesus não veio? Porque todo olho não viu. E todo olho tem que ver Jesus voltar. E no vídeo passado, no estudo passado, eu disse que tem uma grande confusão aqui, né? Tem uma problemática enorme nesse texto. E aí crava eles, freia eles, os futuristas. Por quê? Porque se todo olho vai ver Jesus vir nas nuvens, visível, como pode, visível, físico, eles dizem que Jesus vem de uma forma física e visível. Como Jesus pode vir numa forma física e visível, se todo olho vai ver, se ele vai descer em Jerusalém, como é que ele vai descer de uma forma física em Jerusalém e eu aqui em Cabedelo, na Paraíba, no Nordeste, vou ver Jesus? Tem condições isso, irmão Valdemir? Não tem. O Valdemir está lá na casinha dele assistindo, dizendo, tem não, irmão Vando, tem não. Nós não podemos concordar essa doutrina do futuro, que é uma doutrina forçada, errônea, tendenciosa, ok? Então, está aqui. Então, se Jesus vier no futuro, como eles dizem, né, como um bonequinho no paraquedas, descer sobre a cidade de Jerusalém, lá no templo de Jerusalém, ou nos montes de Jerusalém, você aí de São Paulo não vai ver, você do Rio, você do Nordeste, do Brasil, não vai ver, a Europa não vai ver, meu irmão. Você está entendendo? Se for de uma forma física para todo mundo, né, de todos os continentes, aqui, meu irmão, não tem como encaixar isso não dá não. Não tem física nenhuma que possa concordar com o futuro, com a escatologia do futuro. Isso é o primeiro problema. Se Jesus vier numa forma física e esse todo olho, né, que eles dizem nos dias de hoje, todo olho será o mundo todo, a escatologia do futuro já tem um erro grave. Primeiro erro grave. Segundo,
Você entendeu o que eu falei, né? Segundo, é só você recapitular no estudo anterior. Segundo, e esse aqui, ó, quando você vem e vem com as nuvens e todo olho o verá, se é todo olho que eu falei, tem uma problemática aqui, um problema gravíssimo. Que ou eles esqueceram, ou eles mandaram ver assim, vai, manda aí, se colar, colou. Né? Então esse colar, colou, eles não verificaram direitinho aqui, mandou aí na escolinha dominical, né, os crentes lagartixas disseram amém, mas vamos lá. Todo olho o verá. Existe uma até aqui, ó, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem são aqueles? Lá no estudo anterior, quando você vai dar, aqueles são os soldados que perfuraram Jesus. Olha o problema que eles acarretaram para o futuro. Se Jesus ainda vier, se Jesus vier nos dias de hoje, ou amanhã, ou daqui a 70 mil anos, ou daqui a 1 milhão de anos, esses homens têm que estar vivos. Presta atenção. Ah, não, pastor, calma aí, pastor. O senhor está aí querendo dizer que Deus não é poderoso para operar um milagre? Aonde é que está aqui no texto que Deus é poderoso para operar um milagre? Não, texto, Deus estava a operar um milagre aqui? Não tem milagre nenhum aqui. Ah, mas calma aí, pastor. O Senhor não é espiritual, o Senhor é carnal e o Senhor é um herege carnal. Sabe por quê, irmão Van? Porque eles vão ressuscitar. Texto, o Senhor tem como dizer aqui que esses homens, os soldados, disse aqui, de mais de 2000 anos atrás, no ano 30, esse soldado estava no ano 30, eles vão ressuscitar para ver Jesus vir nas nuvens? O texto também não diz isso. Ah, meu irmão, mas calma aí. Se o senhor prestar bem atenção direitinho, esses homens aqui são os soldados do futuro. São os soldados do futuro. Então Jesus vai ter que morrer de novo. Não dá, meu. Dá não. Olha, essa sua escatologia do futuro, bote num saquinho, amasse assim, ó, e jogue aonde você quiser. Porque é enganosa. Esses homens aqui representam eles são os soldados, certo? Que mataram Jesus, que perfuraram Jesus no ano 30. E nós já estamos no ano 2021, 2023, e esses camaradas ainda estão vivos, esperando Jesus voltar nas nuvens. Recapitulando, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, todo, até os soldados que perfuraram Jesus. A pergunta é simples: onde estão os soldados que furaram Jesus nos dias de hoje? Onde estão? Se você me mostrar beleza, eu nunca mais gravo um vídeo. Eu vou desmanchar tudinho e vou voltar, né, para minhas práticas religiosas. Eu vou até voltar a dar dízimo. Se você me mostrar um desses soldados nos dias de hoje, esperando Jesus nas nuvens. Esses soldados já morreram. É aquele que está lá em João, capítulo 19, versículo 34. Deixa eu botar. Porque você... Não, mas o senhor não prova. João, livro histórico de João, capítulo 19, versículo 34. Olha o que é que diz. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. Perfurou. Quem perfurou Jesus? Um dos soldados. Então, este soldado aqui, do ano aqui, ó, ano 33, foi o ano que Jesus morreu. Este soldado, segundo a escatologia do futuro, está esperando Jesus voltar nas nuvens, meu irmão. Oh, glória, parabéns. Isto não é heresia, irmão Van. Dizer que este soldado aqui, que perfurou Jesus no ano 30 da primeira era cristã, está vivo nos dias de hoje, esperando Jesus voltar nas nuvens, isto não é heresia. Olha onde esse soldado vai aparecer. Marca aqui, ó, os soldados. Olha onde eles vão aparecer. Aqui, ó,
Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eles perfuraram, está aqui, ó. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo. Até, ou seja, também vão ver aqueles que o traspassaram ou perfuraram. Quem perfurou Jesus? Os soldados no ano 33. Então esses homens têm que estar vivos. Entendeu? Podemos prosseguir. Você já percebeu que a heresia, que você é um herege, irmão, eles não. Dizer que tem um soldado com mais de 2.000 anos, um não, que já são eles. Aqueles, dizer que tem pessoas com mais de 2.000 anos esperando Jesus nas nuvens voltar, não é heresia não. Calma, irmão Van, calma. Vamos lá. Então, esse só para você ter uma ideia aqui. Agora, todo olho, quando diz aqui, ó, todo olho, essa expressão, todo olho o verá, refere-se a uma totalidade local. Totalidade local. O mundo todo estava no Maracanã, com um jogo Vasco e Flamengo. O mundo todo estava no Maracanã. Por quê? É uma força de expressão. Força de expressão. O mundo todo estava em Jerusalém. O mundo todo no dia do Pentecostes. Estava lá todas as nações. Mas o mundo todo não estava lá não. É uma força de expressão. Todo olho. Todo olho é uma totalidade local. Inclusive os soldados que mataram Jesus, né? Eles também estariam lá em 70. Isto ocorreu em 70. Digo com toda segurança, com toda convicção, com toda certeza, que isto aqui aconteceu no ano 70. Então, todo olho, não é o olho do mundo todo não, de todos os continentes não, Brasil, África, Europa, não. Todo olho. E isto significa uma totalidade local, ou seja, todo olho da terra de Israel. Beleza? Tranquilidade? Vamos aqui mais para frente. Aqui agora. Todo olho, aqueles que traspassaram, já falei sobre isso, né? Já falei sobre o até, que é um advérbio que indica inclusão. Aqui, ó, todo olho, ele vem com as nuvens e todo olho o verá até. Este até aqui é um advérbio que indica inclusão. João acrescenta a lista. João aqui não disse todo olho, vírgula, ou ponto. Não, todo olho, aqui ó, todo olho o verá, vírgula, até, é uma acrescentação. João acrescentou pessoas também que iriam ver Jesus nas nuvens. Quem? Os soldados. Só que os soldados já morreram há mais de 2.000 anos atrás. No ano 33 vai fazer 2.000 anos, né? Daqui a 10 anos esses homens estão com 2 anos, 2.000 anos mortos. Mas segundo a escatologia do futuro, esses homens que morreram há 2.000 anos estão vivos. Por quê? Vão ver Jesus. Não é todo olho? Eles também têm olho. O texto não diz que ele vai ressuscitar. O texto não diz que eles são espírito, esse daqui. Eles morreram de verdade. E o texto não diz que isto é um milagre. O texto não diz isso. O texto vamos literalizar o texto, meu irmão. Você não disse que é literal? Vamos literalizar o texto. Beleza? Então vamos lá. Todas as tribos. Agora vamos para cá. Todas as tribos, como diz aqui, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Todas as tribos. Tribos aqui. Tribos. João usou um substantivo aqui. João, que estava na ilha de Pátimos, né, usou um substantivo no grego, na língua grega, koiné, um substantivo feminino, filé, para dizer que tribo aqui é referente à tribo de Israel, ao povo de Israel,
a raça de Israel, ou nação de Israel. Todas as tribos, toda a nação de Israel, toda a raça de Israel, todo o povo de Israel, e não as nações dos dias de hoje. Não, mas isso não é heresia, né? Você dizer o que o texto não está dizendo, não, isso é doutrina escatológica dos últimos dias que ainda vão chegar, né? Não. Ah, não, mas porque ele é um pastor renomado, né, da igreja tal, de fulano de tal. Ah, mas porque ele tem anéis de doutor, porque eles têm livro, porque ele dá aula para milhares de pessoas. Mas dizer que isto aqui é povo de Israel, eles não dizem. Dizer que esses mortos há 2000 anos vão ver Jesus, isso não é heresia. Então, quando ele diz todas as tribos, a você do canal, meu irmão, quando diz aqui, olha, todas as tribos, está se referindo ao povo de Israel. A um povo, está se referindo à nação de Israel ou à raça de Israel. É o mesmo que está aqui, ó, em Mateus 24, versículo de número 30. 24, 30, que diz, ó: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem. Todos os povos da terra de Israel. Olha essa tradução. Quando você vai para o grego, quando você vai, você pega uma Bíblia de grego, você vê que aqui não tem todos os povos, mas todas as tribos. Então, quando você vem e vai no Lexo e você vê o que significa tribo aqui, aí você vai ver que é a mesma coisa disso aqui, ó. Todos os povos da terra prantearão contra ele, na vinda dele, e significa isso aqui, ó. Apocalipse. Se você partir para uma outra tradução, né, você vai ver que aqui tem todas as tribos. Mas Apocalipse capítulo 1, vamos voltar lá para Mateus, só para você ter, vou botar outra tradução para você ver, Mateus capítulo 24, versículo de número 30, ok? Então vamos para essa, se você vier para essa tradução aqui, ó, todas as tribos, a corrigida, fiel, traduziu todas as tribos, primeira. Aí quando você vai ver isso aqui, o que significa isso no grego? Tribos, aí está lá, esta palavrinha aqui traduzida está lá, filé. E o que significa filé? Povo de Israel, aqui ó, tribos, filé, povo de Israel, nação de Israel, raça de Israel, e ponto final, beleza? Não tem nada de todas as nações nos dias de hoje, todos os continentes, o mundo todo, né, ia ver Jesus. Não. Todas a raça de Israel, todo o povo de Israel, toda a nação de Israel. Beleza? Agora, tem mais. Quando você vem para aqui, ó, a segunda vinda de Jesus, deixa eu voltar aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os mortos, até mesmo aqueles que o traspassaram, né? Porque a escatologia do futuro diz que os mortos irão ver Jesus. Calma, deixa eu voltar aqui para aquela. Você já viu que ali, tribos, no grego, traduzido para o português, é nação de Israel, ali, ó, nação de Israel. Então, deixa eu traduzir para cá, voltar aqui para a gente, aqui. Então, vejam, ele vem com as nuvens do céu, todos os verão, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as nações da terra, todos os povos, todas as tribos, nações, povos, tribos, toda a nação de Israel, todo o povo de Israel. Fique tranquilo, a verdade, ela prevalece, ela liberta para a glória de Deus. Agora, a segunda vinda de Jesus traria alegria?
para os povos, para as nações, para a nação de Israel, né? Para as nações que estavam, inclusive tinha várias nações ali dentro de Israel quando Jesus voltou nas nuvens 70. Eles iriam iam exaltar a Cristo, glorificar a Deus, a Jeová, né? Ou Yahvé, ou Elohim, ou Adonai, como queiram. Será que eles iam ficar alegres, as nações que estavam lá? Vamos ver aqui. Então aqui, ó, todas as nações da terra se lamentarão. Guarda esta palavra aqui, ó. Lamentarão. Se lamentarão. Então, se lamentarão na vinda de Jesus. Não haveria, na vinda de Jesus, quando Jesus veio em 70, não houve júbilo e sim lamentações. A vinda de Jesus nas nuvens, no ano 70, não houve júbilo e sim lamentações. Lamentações, João, no Apocalipse, João, para lamentações, ou lamentarão, usou um verbo cópito aqui, ó, lamentarão. João usou o verbo grego cópito para dizer bater no peito. Vim nas nuvens significa lamento. E cópito aqui, era bater no peito, prantear, ferir-se com golpes, bater em si mesmo em forma de lamento, cortar-se o peito e o corpo numa sonora expressão de tristeza. Olha só, o que trouxe a vinda de Jesus em nuvens, porque os judeus sabiam, é uma linguagem judaica, nuvens do céu, vem com as nuvens do céu, ele vem para juízo, vingar, derramar sentenças, né, de lamentações. Ou seja, vim com as nuvens do céu. Eles estavam entendendo este linguajar de João. Nós não. Nuvem a gente pensa logo aquela fumacinha branca. Para eles não. Nuvens no céu, os judeus entenderam. É sofrimento, é dor, é angústia, é morte. Nuvens do céu. Mas para nós, né? Para nós, ainda a gente não é familiarizado com essa linguagem bíblica. A Bíblia, presta atenção, igreja, presta atenção, crente. A Bíblia não foi escrita para você. Não foi escrita para nenhum brasileiro, nenhum argentino, nenhum africano, nenhum europeu. Não, a Bíblia foi escrita para os judeus, para Israel. Por isso que traz esta linguagem. Quando você começa a estudar, você começa a perceber que os doutores da lei nos enganou. Ou nos enganaram, né? Os doutores da lei, certo? Até para dizer aqui, ó, que até mesmo aqueles que o traspassaram, até mesmo que mortos de 2000 anos, eles dizem, os doutores da lei, que vão ver Jesus vindo nas nuvens, os que morreram, que não existe nenhum osso dele está vivo, mas eles dizem que vão ver, porque estão esperando Jesus descer nas nuvens. Vim sobre as nuvens, lamentação, dor, sofrimento, angústia, perseguição. Porque o termo aqui é cópito, no grego. Ou seja, Mateus 11. Vamos aqui para Mateus, capítulo 11. Olha só, vou ver aqui alguns, versículo 17. O que é que diz? 17. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Olha só. Então veja aqui, lamentos, cópito, é o mesmo que está lá em Apocalipse 1:7. Ele vem com as nuvens, é lamentação, é choro, é pranto, é dor. Mateus capítulo 24, ainda, deixa eu ver o tempo, beleza. Mateus capítulo 24,
versículo de número 30, que diz: então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação. Olha só, a vinda de Jesus para Israel não foi bênção, não. Foi lamento, foi dor, foi sofrimento, copto, lamentação, ou seja, prantear, ferir-se com golpes, bater em si mesmo em forma de lamento. É o mesmo que está aqui, ó, Apocalipse capítulo 18, versículo 9, versículo de número 9. Olha o que diz: os reis da terra que cometeram adultério com ela, com a Babilônia, ou seja, com Israel, e desfrutaram o seu luxo, lamentarão por ela quando vierem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Isso aqui aconteceu em 70, fielmente. Apocalipse estava no ano 69, já entrando no ano 70, bem próximo aqui à grande tribulação. E João já vê o que iria acontecer com o templo de Israel e com a cidade de Jerusalém. Os reis da terra que cometeram adultério com ela, é o que está no versículo 1. E desfrutaram seu luxo, lamentarão, copto, sofrerão, a angústia vai bater sobre eles, né? Por ela, quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Foram milhares e milhares e milhares e milhares de judeus que morreram na espada com fome e carbonizados. Leia a história, leia um pouquinho para não ser enganado com qualquer coisinha, qualquer besteira. Agora, a segunda vinda trouxe para Israel os juízos, né? Trouxe para Israel, aqui ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então, essa vinda aqui, vejam, ele vem com as nuvens do céu, todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram, né? E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Então, a segunda vinda de Jesus trouxe para Israel os juízos divinos e a ira punitiva de Deus para este povo, para os judeus. Quer ver? Vamos ver aqui? Vamos lá. Mateus 3,7. Olha só. Mateus, capítulo 3, versículo 7, que diz: mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente, raça de víboras. Ele não está falando conosco, com as nações, com o Oriente, não. Ele está falando aqui para a raça dos judeus, os matadores, os sanguinários, que derramaram o sangue dos inocentes. Raça de víboras, exclamou: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? João Batista já anunciava esta ira que estava já prestes a acontecer no ano 70, com a vinda de Jesus sobre as nuvens. Desperta, igreja, aprende. Aqui, ó, Romanos 5,9, Romanos capítulo 5, versículo 9, que diz: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Salvos de quê? Da ira de Deus. Estava prestes a acontecer. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos aqui, Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: não sejam egoístas, nem tentem impressionar. Cadê? Filipenses, Efésios, olha só, Efésios capítulo 2, versículo 3, que diz: todos nós vivíamos deste modo,
seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus que estava prestes a ser derramada em 70, ok? Sobre os judeus, né? Com os demais, né? Da ira de Deus com os demais judeus. Aqui, 1 Tessalonicense 2, olha só. Olha aqui mais um para a gente. Capítulo 2, versículo 13 ao 16. Presta atenção aqui como a ira de Deus iria ser derramada sobre os judeus. E foi derramada em 70. Portanto, nunca deixamos de agradar a Deus. Pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavras de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. 14. E então, irmãos, vocês foram perseguidos, olha só, perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo. Que povo? Que eram os perseguidores? Os judeus, ok? Os judeus. Agora, 15. Eles mataram o Senhor Jesus. Quem? Os judeus. Mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem, não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade. Olha só, os judeus. Agora 16. Procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios, os judeus. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. A ira de Deus desceu sobre os judeus no ano 70, ok? Então, para você ver melhor ainda, Lucas, olha só, Lucas, capítulo de número 21, né, versículo de número 20, versículo 20, que diz: E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Ano 30 para o ano 70. Ok? Lucas, Jesus falando. Jesus é que está falando. Aqui, quando virem Jerusalém cercada, chegou a sua destruição. 21. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. 22. Pois aqueles serão os dias da vingança, da ira de Deus. E as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão contra este povo, Israel, os judeus. 23. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra de Israel e grande ira contra este povo. Este povo, que povo? Israel, os judeus. 24. Serão mortos pela espada de Roma ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Ok? Então, a grande tribulação, a grande aflição, né, a grande dor se derramou sobre Jerusalém e sobre Israel, sobre os judeus. Então, chegamos aqui a esta conclusão de que Apocalipse capítulo 1, né, para a gente recapitular aqui em 2 minutinhos. Recapitular. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, juízo.
teólogo tem que saber disso, né? O seu pastor tem que saber disso. Nuvem não é um bonequinho pendurado, porque se descer lá, todo olho não vai ver não. Se você disser que se Jesus voltasse amanhã, e principalmente se ele vier à noite, né? Se ele viesse à noite, quem ia ver? Qual era o olho que ia ver Jesus fisicamente à noite? Ia não. Se descer aqui, um paraquedas aqui, pertinho da minha casa, eu não vou ver? Está entendendo, meu irmão, como é uma furada, como é fraca essa escatologia do futuro, como ela não procede das Escrituras, como ela não tem sustentabilidade, fidelidade nos textos da Bíblia, a escatologia do futuro. Agora, a escatologia consumada, primeira para você entender, é mais confiável dizer que Jesus já veio. Porque a gente não entra nessas contradições. Vem sobre as nuvens. Todo olho vai ver se ele vier numa forma física? Não. Primeiro furo. Segundo, todo olho verá. Todo olho vai ver? Vai não. Aí vem aqui, ó. Até mesmo os soldados que furaram Jesus lá na cruz. Esses soldados eu pergunto a vocês, seja sincero, esses soldados que furaram Jesus lá na cruz, estão vivos? Aí você vai me dizer, tá não, irmão Van, e como é que vão ver Jesus? Pergunta aí para um futurista, irmão, leia quando ele botar o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, de beleza. Vamos ver aqui. Você está dizendo que Jesus vai vir ainda no futuro, né? Certo. Que todo olho vai ver, certo? Ele vai dizer, certo, ele vai dizer, os soldados, onde eles estão? Estão vivos para ver Jesus? Não é todo olho? Até mesmo você precisa ter um grau superior para entender que esse até mesmo, que os soldados está ligado aqui, ó, nesse até. Esse até quer dizer que são todos. Os soldados, até os soldados que furaram Jesus, também verão Jesus vindo nas nuvens. Meu irmão, é melhor você ser honesto com as Escrituras. Esse nuvens, juízo. Até mesmo os soldados viram os sinais, viram o juízo de Deus, viram a desolação, viram Jerusalém pegar fogo, viram Israel receber uma desolação, uma assolação, viram o povo, a cidade ser toda destruída pelo exército romano e seus aliados. Isto aqui aconteceu de fato e de verdade no ano 70. Agora, você dizer que os mortos há 2000 anos vão ver Jesus, não é heresia não, irmão. Isso não é heresia. Se tem outra palavra mais forte do que heresia, entendeu? Amém? Beleza? Tranquilo? Então, a vinda de Jesus trouxe isso aqui, ó. Lamentação para os judeus, o que houve com a grande tribulação que estourou no ano 70. Próximo estudo. Escuta, pensa aqui que eu vou mostrar para você, ó. A escatologia do futuro é uma vergonha. Por que, irmão Van? Porque eu vou mostrar para você que um pastor, não vou dizer o nome dele, nem que igreja ele é. Ele disse que esse texto aqui, ó, 1 Tessalonicense, só para você ter uma ideia. 1 Tessalonicense, aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, ele diz aqui, ó, também cometam com vocês. Deixa eu colocar aqui em outra tradução. Outra tradução aqui. Vou botar aqui NVI. Aqui, pronto. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Quem? Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E a esperar dos céus a seu Filho Jesus. Então, esse doutor, pós-doutorado, né? O que tiver de nível, ele já fez. E ele disse no canal do YouTube que a igreja tem que esperar Jesus, porque Paulo mandou a igreja esperar Jesus. Ele disse, é porque eu não posso dizer, né, o nome dele,
nem a denominação que ele faz parte, né? Mas esse doutor, né? Este homem, ele tem milhares e milhares de seguidores, né? Aqui, ó, a esperar dos céus. Então ele disse que Paulo, o apóstolo Paulo, através desta carta aos Filipenses, né, nos doutrinou, né, nos ensinou, nos preparou e nos prepara a todo aquele que lê, que a esperar Jesus, né, que vai nos livrar da ira que há de vir. Olha só, da ira que há de vir, olha o verbo futuro, né? Ira que há de vir. Vou explicar isso no próximo vídeo. Dá o like, confirma aí, deixa eu voltar aqui lá para o nosso estudo que estava aqui, né? Capítulo 1, versículo 7. Aqui você já sabe. Confirma, dá o like aí, confirma quando tu dá o like aí, tu vai lá, se inscreva no canal. Se inscreva no canal que você já está ajudando bastante o seu irmão Van. Vou preparar já o próximo vídeo, próximo estudo, para falar daquele pastor ali, daquele texto. Você vai ficar assim, meu irmão Van, eu não tenho eu não tenho nem condições em termos de diplomas de apertar o sapato dele, de colocar a meia dele, porque o camarada é cursado, é diplomado, né? Ele tem várias faculdades, não só teológica não, mas ele é de nível de superior para lá, mas falou uma asneira, uma besteira grande, e é futurista, ok? Nuvens, você já sabe, juízo. Todo olho, você já sabe, os que estavam lá no templo, nos 70, na cidade de Jerusalém, no templo de Jerusalém. Verá até mesmo aqueles que o traspassaram, foram os soldados, os soldados viram também. Porque se não aconteceu em 70, né, descer na primeira era, né, do primeiro século, esses homens têm que estar vivos, aí que o negócio é enrolado mesmo, ok? Todos os povos da terra, todas as tribos, referente ao povo de Israel, a nação de Israel. E se lamentarão, foi quando houve a grande tribulação, os juízos divinos de Deus, que desceu sobre os judeus no ano 70. Inscreva no canal. A escatologia, meu irmão e minha irmã, é consumada. Jesus veio no ano 70. Olha a prova aí. Cadê os mortos? Me mostra aí os que morreram no ano 70. Aqui, ó, aqueles, os soldados. Cadê os soldados que furou Jesus? Você ainda acredita que eles estão vivos para ver Jesus voltar nas nuvens? Deus te abençoe.